Olá, querida Umimobrarte do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o diácono Wisner, da igreja em Cataguases, e para mim é um prazer estar com vocês nessa manhã, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. O texto que leremos se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 3 ao 7. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Coisa boa ouvirmos e lermos a palavra de Deus. No texto que nós lemos, se passa num contexto interessante. O sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa da época, está sendo agora acusado por Satanás, e não com mentiras. Ele de fato estava com as vestes sujas, como nós lemos aqui no verso 3. E nesse texto eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes para a aplicação sua, jovem. Aplicação na sua vida pessoal e espiritual. O primeiro ponto é a pureza. Nós vamos falar sobre a pureza. As vestes é o sinônimo da aparência das nossas obras. Vestes brancas, sinônimo de pureza. Vestes sujas, sinônimo de impureza, de mácula, de mancha. E é exatamente isso que nós iremos ressaltar para vocês. A importância de buscarmos ter vestes limpas. Diácono Wisner, como é que eu faço? Como é isso? Você é jovem. Eu sei o que é ser jovem. Aos meus 11 anos fui batizado, participo dessa gloriosa Umimobrarte, e hoje, como presidente da mocidade da igreja local, eu digo para você: ser puro é buscar de Deus a santidade e a separação com o mundo. É constantemente estar buscando de Deus a condição de não se contaminar com as impurezas do mundo. Eu sei que são muitas as ofertas que o nosso inimigo traz e quer oferecer para você, principalmente você, jovem, porque vocês estão com os nervos à flor da pele. É a fase de dúvidas, a fase de perguntas, de questionamentos, de desejos, e de repente o inimigo se aproveita dessa fase para colocar em você manchas que muito provavelmente te marcarão para o restante da sua vida. E nessa manhã, você precisa buscar de Deus a condição de se separar do mundo. Como é que se busca, diácono? Dizendo não para o mundo, dizendo sim para o que o Senhor tem nos orientado. Quais são as ordenanças do Senhor em termos de permissões, aquilo que o Senhor já nos permitiu fazer e o que Ele nos negou fazer. Isso é importante. Sabe por quê? A pureza é tão importante porque pureza e unção andam juntos. E a unção é o segundo ponto que nós iremos falar nessa manhã. Eu não consigo ver compatibilidade em unção e imundícia. Não é possível que Deus derrame o óleo sobre alguém que está impuro. Para vocês terem ideia, no texto que nós lemos, voltando um pouco atrás, quando Deus instituiu o sacerdócio, Deus revelou para Moisés que Arão tinha sido escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote. E qual foi o primeiro episódio que acontece na história? É um processo de purificação. Deus chama Arão e os seus filhos para serem purificados, e eles passam
alguns dias em separação, as suas vestes são purificadas, porque eles precisavam receber sobre a cabeça a unção de Deus. E eu te pergunto, é possível com impureza e manchas receber a unção de Deus? Jovens, eu tenho uma coisa para dizer para vocês nessa manhã. Deus entende as fraquezas, porque Ele é amor, mas Ele não aceita, porque Ele é justiça. Deus entende o que você passa, os seus apertos e as dificuldades, até nas escolhas, mas Deus não aceita, porque Ele é justiça e pura justiça. Para se derramar o óleo da unção é necessário estar purificado. Pensem nisso. A pureza faz parte do primeiro passo em que nós devemos dar no sentido de buscar a renovação da unção de Deus. Quantas vezes nós cantamos, Senhor, renova sobre mim a tua unção? O hino do nosso querido pastor Márcio, presidente, fala sobre isso, renovar a unção. E eu pergunto para vocês, jovem, qual que é o nosso papel diário? Todos os dias, dia após dia, hora após hora, uma luta constante para nos mantermos sem mancha, sem mácula, no sentido de buscar a renovação da unção de Deus. E aí você pode me perguntar, Diácono, mas por que tão importante essa unção? Porque existe um terceiro elemento que nós vamos falar nessa manhã. Nós falamos sobre pureza, nós falamos sobre unção, eu vou falar com vocês sobre brilho. Me faz lembrar o episódio das 10 virgens. 10 virgens, todas eram virgens. Bem provavelmente todas estavam com as vestes puras, porque não estavam contaminadas. De repente, elas são chamadas para se encontrar com o noivo. E a prudência fez com que 5 tivessem unção e 5 não tivessem unção. 5 tinham condição de brilhar, produzir luz, e 5 não tinham. E a ausência de luz foi o fator primordial para não serem reconhecidas pelo noivo. Eu digo para vocês uma coisa: quando eu era pequeno, eu ia visitar a casa da minha avó, e quando eu chegava no pátio da chegada da casa da minha avó, eu via roupas brancas que ela tinha acabado de lavar. Ela forrava um plástico no chão e colocava as roupas para tomar sol. E um dia eu perguntei, vó, por que a senhora lava as roupas brancas e coloca aqui? E aqui em Minas Gerais existe o termo quarar. Ela falava assim comigo, meu filho, é porque eu tenho que quarar as roupas brancas. A luz do sol deixa elas mais brancas. Jovens, o Senhor está ajudando vocês a manter as vestes brancas. É tão lindo ouvir do Senhor, lá no livro do Apocalipse, quando João pergunta quem são estes de vestes brancas. As vestes brancas é um diferencial na humanidade. As vestes brancas é aquilo que Deus quer usar em você para brilhar neste mundo e refletir essa luz maravilhosa. A unção de Deus sobre a sua cabeça e as suas vestes brancas, porque isso é inerente a você, responsabilidade sua manter. Recebendo esse brilho do sol maravilhoso, que é o brilho do Espírito Santo sobre as suas vidas, você vai ter condição de reluzir para o mundo. Imaginem o quanto não vai refletir as suas vestes brancas, recebendo este brilho maravilhoso do Espírito. Não vamos esquecer disso. Nós precisamos ter pureza, precisamos receber a unção de Deus para produzirmos o brilho maravilhoso do Espírito Santo. E lembrem, em todo tempo, lá em Eclesiastes, o sábio escreveu, Eclesiastes no capítulo 9, versículo 8, ele escreveu, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, Diácono, mas eu estou na escola. Na escola não falte o óleo sobre a sua cabeça e as suas vestes sejam alvas. Diácono, eu estou no trabalho, sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. São pré-requisitos para brilhar diante deste mundo, porque o Senhor uma vez disse que vocês são o jardim do Senhor. E a pergunta é, o que eu tenho feito para ser o jardim do Senhor?
Profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. No jardim tem o quê? Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que o Senhor grave essa palavra no seu coração e dê a aplicação necessária para que você daqui para frente não se misture com o mundo, mantenha suas vestes claras, alvas como a neve. Me faz lembrar de uma ilustração que o nosso saudoso pastor Arindo trazia. Sejam como a garça, branca ao extremo, anda sempre na lama, mas as suas penas não são contaminadas pela lama. Que Deus possa te abençoar, falar melhor ao seu coração. Que Deus possa estar ao seu lado, te auxiliando a manter as suas vestes brancas. Que em todo o tempo, seja no ônibus, seja no carro, seja a pé, você possa estar fazendo um concerto com o Senhor. Senhor, eu preciso ter as minhas vestes brancas. E assim como tu trocaste as vestes do sumo sacerdote Josué, troca as minhas vestes e me faz reluzir. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde, e que Ele fale melhor em cada coração.